Então, estamos gravando. Silvana do Monte Moreira, muito obrigado por você ter topado conversar comigo, maninha. Prazer, meu querido. E vamos registrar esse momento que vai entrar para a tese, aí já vou deixar aqui o registro. Nós estamos conversando, não só para tratar desse assunto e para deixar esse assunto disponível a outras pessoas que queiram ver e entender um pouquinho mais no futuro, mas porque é parte do meu processo de pesquisa, do meu processo de campo, né? Esses encontros que eu estou realizando no Digital em Rede através do YouTube. A gente está gravando isso para que depois eu possa aproveitar na minha tese, doutorado, que eu faço no programa de pós-graduação em educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sob orientação do professor Dilton Couto. Estou muito feliz de você ter aceitado e peço desculpa de ter atrasado, mas as coisas vão se avolumando. Você também está fazendo doutorado, vamos registrar isso aqui no tempo e espaço. Você também é uma doutoranda, sabe bem como é que é. Mas enfim, estamos nós aqui. E hoje, meu amor, antes de eu começar no tema, peraí, vamos apresentar você. Quem é Silvana do Monte Moreira? Se apresente, Silvana. Eu sou uma mulher. Primeiramente, vou fazer minha autodescrição, porque é necessário. Eu sou uma mulher branca, de olhos verdes, cabelos grisalhos, 65 anos. Estou com um vestido, por mero acaso, Lindo, com todas coloridíssimo. as cores do arco-íris, né? Um óculos cor-de-rosa, com as hastes douradas. E sou doutoranda em psicologia social pela UERJ, né? Mesma instituição do Saulo. Sou mestra em atenção psicossocial pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Tenho pós-graduação em Direito Especial da Criança e do Adolescente pela UERJ, né? Coordeno dois grupos de apoio à adoção, um de pós e um de pré-natal. Sou professora de um Ana curso de Gonzaga. Ana Ana Gonzaga. Gonzaga, exatamente, pré e pós-natal. Sou professora do curso de Coimbra de Doutrina e Jurisprudência Comparada entre Brasil e Portugal. Professora da FEMPESG, professora da Unisanta, de alguns locais, inclusive da própria UERJ, no DECA, onde eu fiz Direito Especial da Criança e Adolescente, onde eu fiz a minha primeira formação em Direito da Criança e Adolescente. Ah, sou mãe, tenho duas filhas. Mãe por adoção, Exatamente, sou biológica. mãe, esposa e tenho uma família muito espécie porque eu tenho um neto de quatro patas. Delícia. Esqueceu de falar que também é presidente da comissão de adoção do IBDFAM, Presidente da presidente. Comissão de Direito da Criança e do Adolescente, Isso, e presidente com muito orgulho, assim, que me pula o peito, da Comissão Nacional de Adoção do IBDFAM. isso. Nós nos conhecemos quando eu resolvi entrar na Abraf. Não sei se você se lembra. Eu estava no meu Uhum, período de formação, 2003, lá dos idos 2013 ou 14. Eu assisti, Silvana, e você vai entender por que que eu já estou entrando nessa história, né? As nossas itinerâncias falam também das nossas motivações de pesquisa. Eu ainda lá sentado naquele grupo de apoio à adoção, Rosa da Adoção, na Barra da Tijuca, havia ouvido várias palestras, várias coisas que me motivavam, mas nada falava sobre as famílias homotransafetivas, sobre as pautas LGBTI no contexto da adoção. Procurei Silvânia Morani, que era coordenadora, é coordenadora até hoje lá do Rosa, e falei: eu preciso desse tema, me traz alguém para falar sobre isso. E ela providenciou uma visita de Rogério Kochek, que uhum, foi com Eichmann e as crianças, falar um pouco sobre as experiências deles, foi maravilhoso. E no final da reunião, ele me convida para um evento da ABRAF, da Associação Brasileira de Famílias, hoje em dia homotransafetivas, naquela época eram homoafetivas. É, E eu fiquei encantado de saber que estava surgindo uma associação. Depois descubro que você também foi membro fundadora, né, dessa associação, uhum, que, por sorte, pelos destinos, eu tive o orgulho também de presidir durante 4 anos, 2 mandatos, depois que o Rogério e o Eichmann se afastaram e foram para residir lá na Inglaterra. Então, é de bastante tempo que a gente se conhece e tô grato por esse momento. O nosso tema central são grupos de apoio à adoção.
E como advogados, nós sabemos que os grupos de apoio à adoção constam do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Foram incorporados ao Estatuto da Criança e do Adolescente graças ao movimento social, né? E a nossa articulação política para que esse fazer da sociedade fosse visto e incorporado em texto de lei. Então, nós somos parceiros do Poder Judiciário num dos requisitos que está claro lá no Estatuto do Adolescente para toda pessoa que pretende adotar, que é participar de um programa de formação. É óbvio que nós vamos muito além disso. Nós também fazemos acompanhamento e as experiências dos grupos de adoção são múltiplas Brasil afora. A gente está falando aqui a partir do nosso ponto de vista, né, do Ana Gonzaga, do Cores da Adoção, mas também de pessoas que caminham com a adoção porque é o nosso a nossa coqueluche, né? Verdade. E aí, para partir a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a evolução do direito à adoção. Mas numa perspectiva que eu não sei se você vai concordar comigo, né? A gente tinha lá a doutrina menorista, 19 Código Civil, 1916. A gente estava num momento do Brasil em que a adoção era cartorial, né? A gente já tinha, infelizmente, perdido a adoção com a tutela do Poder Judiciário na época do Império, veio a República, transformou a adoção num ato cartorial. E hoje em dia o que nós temos é criança não como objeto, não como propriedade, criança como sujeito de direitos. 1988. Fala um pouquinho, no seu ponto de vista, dessa evolução do direito. Ok, Saulo. Nós partimos da situação da criança na situação irregular, né? Era isso o que a gente trabalhava na época em que havia os verdadeiros abrigos, né? Que eram Asilos, né? asilos. Eu É, estava procurando uma palavra, asilo. mas asilos, né? As pessoas pensavam que era internato e na realidade eram asilos. Orfanato, aliás, o nome, né? Isso, orfanato com PH. É. Saulo, na realidade é isso. E como eu estou escrevendo a minha tese junto com o Saulo, né? O Saulo está escrevendo a dele, eu estou escrevendo a minha. Eu estava relembrando algumas questões que perpassaram a minha infância e que talvez tenham sido esse pontapé para onde eu cheguei, né? Na minha terra natal, lá em Maceió, eu sou alagoana, tinha um lugar chamado Cidade de Menores. Olha o nome, Cidade Nossa. de Menores. Lá eram acolhidos, né? Abrigados crianças e adolescentes em situação irregular. E o diretor de lá era um grande amigo do meu pai. Então eu ia muito à cidade de Menores com meu pai para visitar o Coronel Mata, que era o Você gestor. lembra até o nome. Lembro, sim, e nós Né? estamos falando de algo de 60 anos atrás, né? Nossa. E ficar um pouco com as crianças, né? Brincar. Fazer o que hoje a gente faz nas visitas Sim. supervisionadas, Saulo, brincar. Tinha show, né? Os artistas, grandes artistas que passavam em Maceió, passavam lá, faziam show para as crianças, e eu estava junto, me divertindo, né? E talvez tenha sido esse o pontapé para além, obviamente, da minha militância política, sempre de esquerda, quando da época da universidade, né? Eu fiz universidade na época da ditadura. Então, eu tinha inspetor dentro da Universidade Federal de Alagoas, né? E a gente se reunia no DCE para ouvir a voz de tirana, dentre outras coisas, né? E a gente sempre teve uma posição de esquerda. E como posição de esquerda, essa visão mais voltada à criança como sujeito de direitos desde aquela época, Aham. sem saber que essa denominação viria. Mas então, a criança era tratada, né? E eu vou falar criança nos termos da Convenção Internacional sobre o Direito da Criança, de 0 aos 18 anos, para não fazer na bipartição de criança e adolescente, que praticamente só é usada no Brasil, né? Uhum. Criança de 0 É. aos 12 incompleto e adolescente dos 12 até os 18 incompleto. Então, essa era a situação, tá? A criança era objeto do Estado, objeto da família, coisa da família, propriedade da família, É tá? isso. Na mesma época também a mulher Era. É. exatamente, nós estávamos praticamente no mesmo patamar. As Uhum. crianças ainda num patamar inferior por conta do não suprimento da capacidade civil, né? Que naquela época era 21 anos. Uhum. Agora nós temos 18. Com isso, um pouco antes de 1988, surgiu o movimento 227,
Foi um movimento enorme, 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 né? Que terminou envolvendo vários políticos e que foi entregue um abaixo-assinado com várias assinaturas, buscando justamente o artigo 227 da Constituição Federal, que Hum. é o nosso maior marco no desenvolvimento e na aceitação e na proteção de direitos das crianças e dos Então, adolescentes no Brasil, isso na né? vigência do segundo Código de Menores, 79. Exatamente, Tá. na vigência do segundo Código de Menores, que tinha essa visão punitivista e de coisa, né? De Uhum. objeto da família, do Estado, da sociedade, né? Na realidade é isso. Então aí a gente passa com a inserção do artigo 227, que é um artigo que vem pelo movimento popular, tá? O Não Fale de Mim Sem Mim. Uhum. Crianças, adolescentes estavam participando juntamente com a sociedade civil organizada para a inserção desse artigo. Esse artigo vem no esteio, obviamente, de tudo o que passou a existir desde então. Estamos falando de 88, passamos para 1990, quando a regulamentação vem em termos da Lei 8069 de 1990, o nosso querido e amado Estatuto da Criança e do Adolescente, tão retalhado ao longo desses 35 anos. Né? Foram vários avanços, alguns Há alguns retrocessos, bons, é outra, isso você alguns falar. muito bons, né? E o que é interessante é que a gente conta nos avanços com direita e esquerda, né? Por exemplo, a 12010 foi com o apoio do então senador Magno Malta, chefe do Espírito gabinete, Santo, não é. me falho a memória, a nossa ex-ministra. Nancy Andrighi. Não, não, eu não posso brincar aqui. Ah, tá, Damares. Damares Alves. Damares, era chefe do Não, gabinete ou era especificamente da assessoria jurídica lá do gabinete de assuntos legislativos, tá? E passamos para 13509, que tratou especificamente de prazos, que para a gente foi uma maravilha se fossem sim. cumpridos, né? Foi E que 2009, foi né? votado por maioria, Aham. né? Na realidade, foi uma iniciativa do então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, nunca mais, nunca tão em voga como agora, É. né? Xandão. Ave Xandão, Ave né? Xandão. Então, foi uma iniciativa dele que depois chegou à Secretaria de Direito da Criança e do Adolescente do Ministério de Direitos Humanos e, posteriormente, foi votado através de um substitutivo a um projeto de lei original de um deputado de Pernambuco, deputado federal de Pernambuco, foi votado por lideranças, inclusive pela Maria do Rosário e outros mais parlamentares. E a gente hoje tem uma lei retalhada, obviamente, ainda não é perfeita, tem muito a melhorar, principalmente o artigo 50, parágrafo 13, que deveria constar um artigo sobre a entrega voluntária em Uhum. adoção, mas com regras, É. né? Porque hoje o que é que acontece no Que Brasil? seria a intuito personae, né? Resolveria o Exatamente. problema da adoção intuito personae. Exatamente. O então senador Aécio Neves tentou, através do PLS, se não me engano, 316, fazer essa alteração. Da seguinte forma: a intuito persona ela pode ser realizada. Inciso um, 2 e 3 do parágrafo 13 do 50 estão claros lá, apesar do parágrafo do inciso 3 ser duvidoso, porque fala de crianças de mais de 3 anos de quem se detenha a guarda legal. Isso, no momento histórico da inserção, tinha lógica, Uhum. porque era considerado bebê de 0 a 3. Uhum. Hoje, a busca vai de 0 a 7. Então, não tem lógica essa manutenção desse inciso dessa forma. Poderia ser, que eu entendo que era a intenção do legislador, crianças em guarda provisória há mais de 3 anos. Sim. Porque aí com vinculação já formulada, né, imbricada mesmo, forte. Né? E aí a gente inseriria o inciso quarto, que seria justamente sobre a adoção consentida, pronta, direta, consensual, em intuito personae, com pessoas que tenham laços comprovados de E aí é que é a questão. socioafetividade. E aí é que pega o bicho. Exatamente. Então, porque hoje, Saulo, eu posso te dizer que a prima da irmã, da empregada da minha irmã,
que mora em Coité do Noia, lá no interior de Alagoas. O nome é esse mesmo, gente, Coité do Noia. É, tem uma criança que ela não vai querer e que ela quer dar para mim, como eu não quero, eu vou te dar. Você Entendeu? aqui Qual no é Rio de Janeiro e ela lá no E eu Nordeste. também no Rio, Sal. Agora você Sim, imagina é. qual é a relação de socioafetividade e confiança a dar consensualidade nessa adoção que existe. Aí eu vou aproveitar. É uma questão de foco, né? Ah, eu percebo, percebo não, nós percebemos enquanto juristas, a maioria das leis ela é feita por pessoas lá no Congresso completamente desconectadas. Primeiro, da vontade da população, né? Isso é fato, a gente tem visto atualmente, né? Aumentam com o Congresso, tem resistência a taxar as grandes fortunas, enfim, mantém criminalização de aborto, essas questões todas. Mas quando eles legislam, parece que legislam dentro das convicções daquele clã, daquele grupo, né? São, na maioria, homens brancos. Estou falando de recortes de gênero, de classe, interseccionalidade na composição das leis. São homens brancos, de matriz cristã, na maioria heterossexuais, que não têm compreensão alguma do que significa essas itinerâncias que nós estamos escrevendo sobre os direitos das infâncias. E aí, a gente tem uma lei que, por exemplo, chama as famílias por adoção de substitutiva, né? Que é uma lei assim que é boa, a gente falou sobre isso, mas que tem algumas questões que denotam uma tendência ao biologismo, né? A Muito grande. supervalorizar as relações biológicas como se essas fossem naturais. Natural é o afeto, natural é o amor, natural é o cuidado, né? Exatamente. É, e demanda de nós, operadores do direito, né, e militantes no campus da adoção, que tenhamos um esforço, um cuidado para sensibilizar a sociedade sobre o que é foco na adoção. E aí vem a minha pergunta para você. Adoção é um direito de quem quer adotar? E aí você está falando desse exemplo que você deu, né? Uma conhecida lá no interior do De Alagoas, Alagoas. de Alagoas, das Alagoas, tá, não estava vindo das Alagoas. No interior das Alagoas, adoção é um direito de quem quer adotar, é um direito de quem entrega a criança, ou é um direito da criança? E aí a gente junta lá com 1988, né? Vamos lá, vamos para 88 novamente, né? O direito à convivência familiar é da criança. Seja na sua família natural, prioritariamente, como prega o ECA dezenas de vezes, ou excepcionalmente, desde que esgotadas possibilidades de reinserção na família de origem, né, na família natural ou na família extensa, em família vulgo substituta, onde eu e Dr. Sávio Bittencourt temos uma dissidência. Ele não Conte-me. acha, ele não acha que substituta nos diminua. Eu Nossa, já acho que sim. curioso. Eu também, Eu não acho que gosto. sim. Eu acho que eu não estou substituindo ninguém. Eu É. sou simplesmente mãe, meu marido simplesmente é pai, e a gente não tem adjetivos. A Uhum, nossa filha biológica nós não apresentamos como: Olá, essa é Carol, minha filha biológica. Olá, essa é Gabi, minha filha por adoção. Ela foi adotada no passado. uhum, Um ato judicial a transformou em minha filha. Uma sentença, tá? A outra, um assento de nascimento a transformou em minha filha, a partir de um DNV, exatamente, né? As exatamente. duas são o quê, Saulo? Filhas. E eu Uhum, sou o quê das duas? Mãe. Eu não tenho adjetivação nenhuma. Eu não sou substituta de ninguém. Até porque, no caso do nosso Brasil, as razões para a destituição do poder familiar são terríveis, estão lá no Código Civil. Abandono, negligência, maus tratos, imprudência. exploração, tá? E eu não estou substituindo ninguém que fez isso. Também não estou substituindo ninguém que fez uma entrega voluntária em adoção, Isso. Por tá? Não estou amor, num ato de substituindo. É amor, amor. né? Esse é um tremendo É. ato de amor, de cuidado, de carinho, de atenção, tá? Mas também não estou substituindo. Eu sou mãe Uhum. e eu sempre digo mãe sem adjetivo algum.
E você não buscou adoção para aplacar um ego, né? Um desejo seu. Não, Porque não, isso é o não. que me angustia muito, Silvana. O Cores fez 8 anos, né? E nesses 8 anos que eu estive no lugar que você já está há muito mais tempo que eu, mas na coordenação de um grupo, a gente começa a enxergar Uhum, por outro prisma, né? Uma coisa era o Saulo sentadinho lá no grupo de apoio à adoção, ouvindo vocês falarem, aprendendo sobre o universo da adoção. E hoje em dia é outro lugar estar numa coordenação, lógico, com outros parceiros, colaboradores ali atuando naquele grupo, mas com o compromisso de formar pessoas para o momento adoção. E eu vejo que, infelizmente, esses 8 anos se passaram e a gente ainda tem muito a trabalhar nessa nova cultura da adoção. As uhum, pessoas ainda chegam com a ideia de que é direito meu ser pai, o judiciário tem que me entregar alguma coisa, a criança que eu quero tem que, aquelas idealizações, né? Tem que ser uhum. assim ou assado. E o direito é da criança, Exatamente, né? esse paradigma já foi invertido há muito tempo, né? O objetivo da adoção não é dar filhos a quem não tem, não é dar filhos a quem não pode ter, E não é suprir a lacuna do casamento mal, falido. exatamente, e nem a lacuna do filho morto ou não gerado. Nossa, pior ainda. Exatamente. Meu filho morreu, vamos substituí-lo. Isso não existe, gente, pelo amor Ninguém de Deus. substitui E ninguém. também não é um ato de bondade. Ótimo, bem Né? lembrado. Né? Pelo amor de Deus, não é ato de Não é bondade. E aí caridade. a gente lembra, né, Saulo? Quer fazer bondade, quer fazer caridade? A gente tem uma lista aí de 10 abrigos que estão precisando de várias coisas, né? Tem Precisam de catéter, precisam de soro, precisam de fralda, precisam de leite ninho, precisam de feijão, arroz. arroz, pasta de dente. Exatamente. Isso, Né? exatamente. Tem tempo, É, vai. E se a sua questão é tempo, eu tenho tempo para cuidar de alguém, se voluntaria para ir trabalhar numa instituição de acolhimento, né? Eles uhum, precisam, mas não é em uma vez e sumir, não, porque as crianças exatamente. sofrem com isso. É Uhum. realmente firmar o compromisso de estar ali presente como fisioterapeuta, como enfermeira, ou não tem Contador de formação em história. saúde, contador de histórias, é uma pedagoga, reforço Uhum, escolar, né? Às vezes exato. as crianças Uhum. precisam de reforço escolar. É, e a gente venceu em termos normativos legais algumas máculas, né, do passado, nesse sentido de criança não é coisa, mas existe uma cultura social que é Da essa que é mais coisificação. da coisificação da Uhum, criança, né? E do adulto como centro nesse processo, e não é. Essa uhum. perspectiva adultocêntrica de que a adoção serve para atender os meus desejos é algo que a gente precisa abandonar. Você Com concorda? certeza. Com certeza. Esse paradigma já foi invertido. Criança, mais do que nunca, é sujeito de direitos, né? Temos a Convenção Internacional sobre o Direito da Criança, que é o Bem instrumento lembrado. mais ratificado do mundo, né? Angola ratificou recentemente, a partir de um input do Brasil, que é importantíssimo, né? Nossa É, querida doutora Mônica Labuto Fragoso Machado verificou que Angola não tinha ratificado, e sim se manifestado a favor, mas não ratificado, que significa o depósito, né, da ratificação lá em Haia. E aí, aí Angola se tocou e efetivamente no ano passado passou a ser maravilha. ratificante, fazer adoção internacional, inclusive com o Brasil. E graças também à aproximação do IBDFAN, registra-se, né? O Sim, IBDFAN teve sim. um papel de protagonismo, né, nesse Uhum. processo de diálogos, as viagens que, né, o IBDFAN fez a Isso. Angola. É interessante, Saulo, você falar sobre isso, porque hoje eu estava conversando com o meu filho angolano, né, o Arlindo Castro, doutor, juiz Advogado. lá. E a gente se conheceu no primeiro curso de Coimbra, há 5 anos atrás. Nossa, Quando ele, muito timidamente, né? Porque ser um homem preto no meio de várias pessoas brancas, portuguesas e brasileiras, né? É, é diferente, né? é. Portugal Ainda tem tem lá questões suas dessa. questões, né? E ele dizendo, se não fosse aquele encontro, se não fosse o meu contato com o IBDFAN, eu estaria. Que Né? legal. A abertura de tudo, Saulo, você não pode imaginar, não só no direito das famílias, né? Que ainda não é direito das famílias lá, é direito de família, né? Mas na criança, criança lá, só criança também não tem, crianças e jovens, né? Então,
Gente, a gente faz, como diz a música do IBDFAN, né? Que foi adotada pelo IBDFAN como hino. A gente não pode mais mudar o mundo, mas a gente balança. E balança Balança. muito, não é? E aí, uma outra pergunta. As crianças, essas que são objeto do desejo, não deveriam, mas que são objeto do desejo, elas têm algum dever de atender às expectativas daqueles que adotam? De jeito nenhum. E aí, Saulo, a gente tem que atender as expectativas da criança. Vamos lá. Algum tempo atrás, quando eu estava fazendo as visitas mais a miúde, tinha um menininho, ruivinho, com óculos bem fundos de garrafa, que eu dizia, vou levar você para casa. E ele Ah, eu lembro dizia, dessa não, história. você é velha. Você é velha, você tem cabelo branco, você é gorda. Eu dizia, tô mais magra, né? Não, na Tá. época, realmente, ela era gorda. Ele não queria, gente. Ele tinha o direito de querer Exato. uma mãe jovem que fosse acompanhar o crescimento dele. Coisa que eu, aos 55, não poderia, né? E a gente está falando de 10 anos atrás apenas, né? É. Olha, eu já não poderia, imagina agora. Agora só para avó de cachorro mesmo, e olhe lá, né? Mas a criança tem que ser atendida também no seu perfil. Alguns pregam, inclusive, componentes de equipe técnicas interdisciplinares, que criança não tem que ter perfil, não. Como se Hum. fossem coitadinhos, né? Que quem aparecer tá ótimo. Não é É. assim. Não é assim, né? Não é quem aparecer tá ótimo. Tem que casar, né? E eu lembro muito Rogério Kochek e Wakeman quando foram conhecer as crianças, né? E linkaram imediatamente com os três pequenos e com a maior, que na época tinha 11 anos. Tinha 11, Juju tinha 11. Juju tinha 11, exatamente. E quando perguntados sobre se eram irmãos pela Juju, né? Os outros eram tudo pequenininho. Eles disseram, não, nós somos casados. E aí ela disse, igual o Nico e o Félix. Ah, era a época do Félix da Isso, novela. Tiago Fragoso e Matheus Matheus Solano. Solano. Isso, que fazia um casal homoafetivo numa das novelas da Globo que estava passando naquele momento. Uhum. E ela se manifestou favorável a essa adoção. Porque ela É o seria que mais ouvida já, né? importava. É. Então, inclusive, Saulo, falando na questão de orientação sexual e identidade de gênero, a criança tem o direito de saber que são dois pais, o direito de saber que são duas mães, E o né? O direito de direito, desejar ou não também. exatamente, o direito de saber que aquele pai solo que está pleiteando sua adoção é um homem que, em breve, poderá ter um marido. Uhum. Então, é importantíssimo que a gente atenda ao superior interesse da criança sempre, inclusive quanto ao perfil dos seus pais. O, o meu Ruivinho não queria uma mãe velha, não queria uma mãe gorda. É. Uma criança pode não querer um pai Re- homoafetivo. Recentemente, não sei se você sabe dessa história, não vou dizer aqui a vara de infância para preservar, mas numa das varas de infância que nós temos parceria aqui no Rio de Janeiro, soube de uma história de um rapaz cadeirante, casado, heteroafetivo, ele e a esposa entraram em processo de aproximação, porque tinham um perfil bem amplo, aceitavam várias condições de saúde, né? Isso, para quem é leigo e está vendo essa nossa conversa, tem um diferencial no tempo da espera, a pessoa que tem o perfil amplo, então eles tinham acabado de se habilitar e foram logo, começaram a receber as ligações de convite para conhecer. Mas ele era um homem cadeirante, lá pelos seus 30 e poucos ou 40 anos, eu acho. Não sei a idade. É, E na primeira aproximação ficaram muito encantados por um menino que devia ser perto da adolescência, talvez em torno de 10 também anos. E esse menino no primeiro encontro foi simpático. Quando esse menino descobriu que a aproximação não era simplesmente um tô vindo visitar você, tinha intenções de adoção, ele foi muito claro para as assistentes, para assistente social ou psicóloga, não sei, mas para alguém do abrigo, né, dizendo não quero ser adotado por ele. E porque ele é cadeirante. E a gente pode entrar na questão do capacitismo, mas a gente tem que lembrar também, né, Silvana, que a gente está falando do campo do desejo. Ah, e se fosse a mesma coisa com um casal gay, não quero ser adotado por dois homens, era homofobia? Eu acho que a gente tem que lembrar também que são crianças, né? Exatamente.
que é um ser humaninho de 10 anos, que já passou por essas coisas que você falou, abuso, negligência, todos os tipos de violência. E ao contrário de nós que somos adultos, que temos aí um percurso de vida para a gente saber o que é certo, o que é errado, o que vale a pena, o que não vale, o que que vai gastar o nosso réu primário, o que que não vai. Essas crianças Uhum, não. Essas crianças só apanharam da vida. E elas têm como referencial aquele mundo limitado de uma unidade de abrigamento, que por melhor que seja, porque elas são hoje em dia muito boas, mas por muito. melhor que sejam, não consegue dar uma amplitude de mundo. Então, se ele veio de uma cultura onde o discurso de ódio era uma realidade, ódio às diferenças, né? Ódio aos corpos com deficiência, ódio aos corpos em dissidência de gênero e sexualidade, ela também pode transparecer isso, né? Daí a importância da gente respeitar e ouvir as crianças também, não acha? Com certeza, Porque com o certeza. azar, onde é que vai estourar isso? Lá no reabandono. Sim, sim, tem que ouvir sempre. Se a criança deseja ter uma família tradicional de pai e mãe, ok, esse é o desejo dela. Como você bem falou, nós somos todos sujeitos desejantes. Uhum. Né? E a gente tem que atender essa criança, que é o sujeito principal do procedimento, dentro do seu desejo. Então, isso Para é, que. é Porque claro. essa talvez seja a chave do êxito na adoção. Uhum, Não. uhum, Quando eu não ouço a criança, a chance de eu gerar sobre ela mais sofrimento por uma frustração é enorme. Ah, Saulo, mas e o bebezinho? Da mesma forma. A gente pode não ter essa questão a linguagem não está estabelecida ali, né? A criança não vai uhum, poder falar por si, mas o contexto do abrigamento fala por ela. com O certeza. contexto da escola, da história pregressa fala com essa. Um bom estudo Uhum. social vai dar ali pistas sobre é melhor que não seja com esse tipo de família, é melhor que seja com aquela, né? E importante também, Saulo, que as pessoas saibam que existem crianças homoafetivas e crianças transafetivas também. Ótimo, ótimo, Né? ótimo, ótimo. Então, não dá para a gente apagar essas crianças passando uma borracha nelas. Não é porque o sistema de justiça não as identifica no SNA, E não né? O identifica. SNA, o SNA não tem esse identificador, e eu entendo que hoje já tem até o identificador de casais homoafetivos, né? Que foi um avanço maravilhoso. É. Mas não tem pessoas trans porque já retificaram o nome ao gênero. Então Uhum. não tem por que dizer Silvana, mulher trans. Não tem, porque eu sou Silvana, né? Os meus Ponto. documentos estão retificados, está tudo certinho. Então é importante que se abra também essa possibilidade de adoção de crianças transgêneras e homoafetivas, né? Se não me engano, você já, inclusive, fez a entrevista com a minha querida amiga Alexia, Alexia né? Salvador. Exatamente, e aberta para adoção trans. Outros amigos nossos, mais próximos ainda, também fizeram adoção de criança trans. Então, gente, é preciso abrir. Tem diversidade na infância e na juventude, gente. Muita diversidade. Na realidade, na infância e na adolescência, que é a É, fase em que se pode adotar. Então, abram os olhos. Quem tiver ouvindo isso, né? A minha tese é sobre isso. Tenho trabalhado muito, estudado muito, né? Mas abram os olhos. E uma outra questão, Saulo, desculpa se eu estou te cortando, tá? não, não, vai, vai. É o respeito à etnia e à cultura. Ai, Nós temos, ótimo. O né, nós direito às temos origens. recebidos, nós recebemos, inclusive, com teu apoio, né, as famílias lá da região norte. Uhum. Lembra, no churrasco? Lembra. E uma menina da região norte recentemente estava conversando comigo e ela disse: eu imaginava que aqui fosse mais quente, como lá no norte. Eu digo, mas aqui é mais quente do que lá no norte. Não é abafado como lá no norte, mas é quente. E aí ela disse: o peixe de vocês é salgado. Olha. Eu digo, tem diferença? Olha a inteligência aqui. É. Eu adoro pirarucu, adoro pacu, adoro. Eu nunca notei que eles não eram salgados. E ela disse: tia, vai comer um peixe daqui. Vê como é diferente. E realmente a Interessante. textura é diferente, o gosto é diferente, porque aí eu fui me lembrar do paladar, né? Inclusive, vou preparar uma matrinchã para ela em breve, que ela vem aqui em casa. Cozinho bem comida do norte, você precisa ver. Além do Nordeste, cozinho bem comida do norte. Aí eu digo, eu vou fazer uma matrinchã para você, vem lá em casa. Aí ela, sem camarão, sem camarão, tudo do jeito que você Ah, quiser, que porque o camarão é fofa. do mar, né? O É, nosso camarão é do mar.
Né? Então a gente tem que respeitar a religião. Se é uma criança de religião de matriz africana, gente, aceita ser uma criança de religião de matriz africana. Se é uma criança cristã evangélica, aceita. Se depois, aos poucos, vocês conversarem, levarem para conhecer a sua própria religião, né? E Sem ela obrigação, tem sem obrigação. obrigação, e ela optar por isso, Saulo, meu sobrinho, lá de Maceió, ele é evangélico. E estava saindo comigo ali no Leblon, perto do shopping Leblon tem uma igreja. E eu disse, Lourenço, eu quero entrar nessa igreja, eu preciso rezar um pouquinho. Aí ele, tio, eu nunca entrei na igreja. Eu Nossa. digo, você tem problema de entrar comigo? Não, de jeito nenhum. Aí entrou, eu rezei, fiz minhas orações e saí, né? Aí ele disse, mas é diferente, né? Não tem ninguém. Eu digo, aqui a gente só tem gente mesmo quando tem missa, né? Não tem cantorias, não tem essas coisas todas que tem numa igreja evangélica, né? Mas é o mesmo Cristo, é o mesmo Deus, tá? É uma questão de linhagem de religião. A religião da sua tia é uma, a religião do seu pai é outra. Mas ele entendeu legal. Ele disse: um dia eu quero assistir uma missa. Eu digo: então pede para sua tia, minha irmã, que também é Levar. católica, levar você lá na missa em Maceió, né? Porque aqui não vai dar tempo para gente ir para a missa que a gente já estava indo no dia seguinte para Maceió. Eu ia devolver ele. Então é isso, é respeitar. Quer entrar? Entra. Uma vez eu li um texto de Schettini, não vou me lembrar agora se foi um dos livros ou artigo, não sei. Mas Schettini fala uma coisa muito interessante também. Existe um limiar muito tênue entre o apresentar ao filho. Só Schettini faz essas reflexões Sim. filosóficas, né? Existe um limiar muito tênue entre apresentar ao filho o mundo e deixar entender ao filho que aquelas são as suas expectativas. E ele, como bom psicólogo, ele faz todo um mergulho para lembrar a gente que são crianças que vêm fragmentadas emocionalmente. Elas, principalmente os adolescentes, né? Ou partem para o lado da agressão, porque eles transbordam a dor e agridem, ou partem para o lado da carência. Ele vai Uhum. querer conquistar aqueles que surgiram de qualquer forma. E se for necessário, aí é onde eu queria chegar, professar a sua fé para que você me ame, eu vou professar a sua fé. Se for necessário comer peixe salgado para que você me ame, eu vou, ainda que entalado aqui, comer sorrindo para você. Se for necessário eu fingir que eu sou heterossexual, porque se de alguma forma você perceber que eu tenho uma dissidência de gênero sexualidade, eu vou maquiar a minha sexualidade, a minha identidade, para que você me ame. E é nesse ponto que eu queria também agora a gente puxar um outro gancho, né? Você falou lindamente sobre as crianças LGBTI existem. Eu prefiro, desculpa, não vamos rotular as crianças. Eu tenho no meu percurso acadêmico abraçado uma perspectiva que meu orientador, como pesquisador do campo, ele já trabalha há bastante tempo. Ele é um educador e pesquisa gênero e sexualidade. Dilton Ribeiro do Couto Júnior, aqui o autor, ele defende muito a ideia das infâncias que performatizam, é um conceito de Butler, que performatizam dissidências de gênero e sexualidade. Qual a Vou importância da escrever, gente, tá? Vou por escrever. favor, infâncias que performatizam dissidências de gênero e sexualidade? Por que a gente falar essa frase em vez de dizer criança viada ou criança LGBTI? Por quê? Ainda que nós tenhamos uma percepção como adultos daqueles comportamentos, daqueles sinais que aquela criança dá, quem somos nós, Silvana, para falar do outro, falar sobre o outro? Eu posso ler naquela performatividade daquela criança uma transgeneridade. Mas só ela, ao crescer, vai poder dizer para mim se ela é trans de fato ou se é
um menino homossexual viado. Ou não! De repente, é uma criança heterossexual, heteroafetiva, absurdamente desconectada de padrões da heteronormatividade. Então, a gente não pode, a gente tem que ter esse cuidado. Eu abracei esse conceito de Dilton com muito carinho, sabe? Em respeito a essas crianças. Posso dizer de forma, como é que eu posso dizer, panfletária, né? Crianças viadas existem, me apropriando daquela arte, né? A imagem, né? Que causou a polêmica aqui naquela exposição há anos atrás. Posso dizer então que crianças viadas existem? Posso, mas tendo cuidado, penso eu, né? Nessa perspectiva de que não vamos nós rotular as infâncias. Elas existem, ponto, elas estão lá. Uhum. E aí, essa fala enorme para chegar na pergunta a você. Nós temos consciência disso, né? Eu, você e desejo a maioria das pessoas que nos assistem aqui ao longo do tempo. Mas nem todas as pessoas que chegam lá nos nossos grupos de adoção ou que chegam nas etapas formativas das varas de infância Brasil adentro têm consciência disso. Como formar pais e mães postulantes para as dissidências de gênero potenciais nas crianças? É complicado, Saulo, muito difícil falar sobre esse assunto. As pessoas nos escutam, mas não nos absorvem. Né? É muito interessante isso, né? A gente vê, no momento que a gente fala, crianças trans existem. Se vocês forem contatados para uma criança com a possibilidade de ser trans, não precisam ter medo. É uma possibilidade, sim. E as pessoas ou baixam os olhos, ou viram para um lado, ou viram para o outro. E aí, sem fazer discriminação de ninguém que não olha, mas pontuando quem olha. Quem olha para a gente são os casais homoafetivos. Uhum. Os que se interessam pelo assunto são os casais homoafetivos. E aí eu lembro, Saulo, que as buscas ativas, inclusive da Alexia, foram realizadas pelos grupos de apoio à adoção, num grupo de pessoas homo e transafetivas. Porque a gente também tem grupos, Uhum. né? E temos a adoção colorida, que é grupo de WhatsApp, gente, não é grupo de apoio à adoção, não, é grupo do Grupo de WhatsApp. WhatsApp. Exatamente. Então, quando eu liguei para a Alexia, eu disse, Alexia, o que é que você acha? E imediatamente ela veio com aquele doutora dela, bem paulistano, né? Lógico, doutora, eu quero sim. E foi através do eu quero sim que ela foi conhecer a Ana Maria. Né? Então, é importante que a gente abra os olhos para a diversidade. Seja qualquer diversidade que for, ô Saulo. Não é só a diversidade sexual e de gênero, não. É a étnica. Exato. É É a étnica. étnica. É a cultural. A racial. Porque tem uma diferença entre é, 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 as questões étnicas e as raciais. Uhum. Tá? Nós temos um Brasil que é feito por inúmeras etnias. Indígenas, né? Indígenas, exatamente. São indígenas, gente, não aldeados, o que significa que são pessoas que já passaram pelo, digamos assim, é meio Convívio com ridículo homem falar, branco. exato, o convívio com a civilização, se é que a gente pode nos chamar de É. civilização, né? Krenak é ótimo para criticar isso. Exatamente, exatamente. Então, essas crianças não aldeadas, elas podem ser adotadas, sim, desde que os genitores tenham alguma daquelas questões, né, que a gente já falou do Código Civil. E que, lamentavelmente, essas questões são decorrentes do convívio com o branco, Uhum. principalmente o alcoolismo. Porque desde os primórdios da civilização brasileira, que o povo indígena, né, nossos povos originários, Cenários. foram aquietados pelo álcool. Uhum. E essa dominação continua até hoje. E com isso, pais e mães perdem seus filhos. E esses filhos são disponibilizados para adoção. E por que não, né? É. Por que não trazer uma criança do Acre para o Rio de Janeiro? Por que não trazer uma criança do Tocantins para o Rio de Janeiro? Qual é o problema? E quantas Nenhum. pessoas, ao trazer,
vão se preocupar, e talvez aqui fique uma provocação para quem nos assista, vão se preocupar em tentar descobrir a origem étnica. Ah, meu filho é raça indígena, ok, minha filha, tal. Mas a origem étnica, porque índio não é tudo igual. As pessoas indígenas não são todas iguais. É a mesma coisa que você olhar o Nisei ou Sansei e achar que todo mundo é japonês ou todo mundo é chinês. Não! As origens étnicas são múltiplas, né? Outro dia eu vi uma desses memes de internet, uma provocação assim: quantas etnias você consegue, brasileiras, indígenas, você consegue citar o nome? Por sorte, eu li recentemente Krenak, sei a etnia Krenak, a gente viu as violências lá praticadas com os Yanomamis no norte Sim. do país. É, suspeito que minha filha seja de etnia Warau, mas que bom seria que todo adotante entendesse que a gente adota a criança com esse porvir, com todas essas possibilidades, mas com algumas marcas que são inerentes a ela. Etnia é inerente, eu não posso me fechar. Então, ao descobrir que minha filha é o Warau, por que não oportunizar ela contato com ideogramas, com pinturas, com músicas, não sei, né? Uhum. É, e dentro desse porvir das infâncias, tem essas coisas que são postas, são inerentes, mas tem outras que a gente não consegue enxergar, né? Aquela ideia de adota uma criança saudável. E aí, com 5 anos de idade, fecha um diagnóstico de TEA, Silvana. O que que Ai, faz? meu Deus, é verdade. Aí a pessoa diz: fui enganada. Enganada por quem, Ai, gente? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vou devolver porque eu comprei um produto com garantia. Ela tinha ISO 15.000. E vício aí, oculto. Ai, gente. e aí, defeito oculto. É, Uso o Código de Defesa do Consumidor, Saulo. Gente, olha, essa questão da devolução. Se a criança passa a apresentar uma patologia, é a coisa mais absurda que pode existir no mundo. e Qualquer recorrente, um de nós infelizmente. pode apresentar uma patologia. Minha filha biológica ou a minha filha que veio por outra via, minhas duas filhas, podem apresentar problemas, gente, de É. saúde. Até porque a mãe é toda estragada, a família da mãe é toda estragada, então ela tem muito mais tendência de ter um problema de saúde do que a minha outra filha, que inclusive, graças a Deus, eu estou livre dessa genética. Que Saulo, a bichinha não é fácil. Então a gente precisa sim, tá, defender a cultura dos nossos filhos, a etnia dos nossos filhos. E aí eu falo dos quilombolas, né? Ah, é, Tem um bem quilombo lembrado. maravilhoso na minha terra, o Quilombo dos Palmares, né? Meu Palmares. E se a criança não é aquilombada, ela pode ser adotada por um branco, Uhum. ou por um pardo, ou por um indígena, né? E preservando a sua cultura, gente. A cultura preta, Isso. né? E A cultura. oportunizando, e não é difícil, né, Silvana? Tem livro, tem Não. filme, tem série, tem música, tem Nossa. equipamentos de arte hoje em dia. A gente pode levar a um museu, a gente pode. Enfim, tem meios, né? Existem meios. Lógico que assim, as grandes cidades têm uma oferta maior, é fato isso, as capitais, mas mesmo morando no interior do Brasil, quem nos escuta, eu não tenho aqui um equipamento de cultura adequado ou exposições desse tipo, mas existem outros meios no digital, em rede, na internet, da gente aproximar as crianças dessas origens. É uma questão de esforço, né? Eu acho que quem Você faz um imagina? papel. Fala. Imagina, Saulo, que as pessoas acham, inclusive na Holanda, que eu sou holandesa, ou com ascendência holandesa por conta de Maurício Nassau, né? Ah, é verdade. Então, Dos olhos claros, cabelo. exatamente. E aí, quando eu fui a Angola, eu senti uma coisa diferente, né? Senti sabe o que é o chamado da terra? Né? Aham. Aí, cheguei no Brasil e disse, vou fazer um exame de DNA completo. Ah, o Vou Genera, eu descobrir. fiz também. É. Fiz. Aí eu fiz o completão, que dava doenças e etnias. Aí, lógico, 5% de continente africano, aonde? Angola. Angola, é. 5% Tupi-Guarani. Minha avó era indígena, indígena mesmo, né? Minha bisavó, né? E o restante da entre safardita, acho que é assim que se fala, Judeus né? safarditas, é. Isso. E Península Ibérica. Sefarditas, sefarditas. Sefardita, isso. Eu sabia que tinha Sefardita. uma coisinha aí. E Península Ibérica.
Gente, isso daqui é Brasil, É, né? Isso daqui é Brasil. os E eu meus vou ter percentuais estão muito vergonha? parecidos também. É. Você tem vergonha de quê? De ter Isso nascido? não quer dizer, é bom a gente pontuar isso, né? Para as Uhum. pessoas que não. Ah, eu tenho esse fenótipo aqui, mas o meu sangue é miscigenado, então não tem racismo. Não, pelo amor de Deus, gente, não entra nessa piração, tá? Eu e Silvana somos duas pessoas brancas. Eu não fiz a minha audiodescrição antes, faço agora. Eu sou um homem branco, de barba, de cabelos compridos, nesse momento usando uma blusa preta. O fato de eu ser um homem branco me traz inúmeros privilégios que que são dados pela minha cor, pela minha condição social, pelo meu gênero, né? Ainda que eu seja um homem homossexual, eu sou um homem, né? Quando eu performatizo a cisgeneridade, eu gozo dos privilégios do homem na sociedade. Ah, mas você também é. Sim, sou negro, talvez em questão de exames, né, de genética, mas não tenho um fenótipo negro, então não Não, posso falar sobre esse lugar. E muito menos sofro os efeitos, né, do racismo estrutural. É nesse ponto que eu queria chegar, porque existem muitas pessoas que falam: ah, não existe racismo no Brasil, nós somos todos miscigenados, e esse caminho da miscigenação é complicado, né? é muito complicado. E ao adotar uma criança, eu também não posso apagar isso, né? Ah, meu filho é pardo, então eu vou tratá-lo como branco. Alto lá, calma. Não é porque a pele dele é clara, né, e que seja uma passabilidade, né, social que você vai pretender criá-lo sem saber das suas origens, principalmente sem saber que é adotado. Isso já é crime, né? Vai contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. É preciso que a criança tenha conhecimento das suas origens. A gente não pode negar isso. Então, dizer que a criança é adotada é fundamental. Antes da gente terminar, ainda temos um tempinho. Voltando aqui para nossa pauta, né? E aí sim, me lembrei que eu ia te provocar. Quem pode preparar as pessoas hoje em dia para essas reflexões todas que a gente está tendo aqui, que são interseccionais, fala de raça, fala de gênero, de sexualidade. A minha pesquisa está muito preocupada com esse aspecto formativo, sabe, Silvana? Uhum. E a gente vê certas coisas nos nossos grupos de WhatsApp, né? Mesmo das pessoas que se dizem advogados de família, que são assustadoras, assustadoras. Uma falta de conhecimento assim absurdo. Se os nossos colegas profissionais do direito não têm formação para isso, que dirá no interior do país das pessoas que estão buscando como formar, como preparar pessoas para adoção? Saulo, a gente começa o erro lá no nascedouro, que é a não inserção do direito da criança e do adolescente como matéria obrigatória nos cursos de direito. Eu, à época que Suzane Schettini era presidente da ANGAD, ANGAD, Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, fui a Brasília com ela e entregamos ofício no Conselho Federal da Ordem dos Advogados, no Ministério da Educação e em mais um lugar, a Psicologia, CFP, o CFS também, justamente para que Serviço Social, Psicologia e Direito estudassem o ECA no seu nascedouro. Matéria um, Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente, é uma lei pequena. 2 semestres você fecha. Um semestre você fecha a parte protetiva, que é a parte que trata de guarda, adoção, tutela, e no segundo semestre a parte infracional, que é o socioeducativo. Então a gente não sabe porque não aprende. Igualmente não aprendem os magistrados, Isso. que chegam com decisões absurdas. Biologistas até o tal, uma coisa horrorosa, porque não sabem. Não sabem que a parentalidade é formada pelo afeto, pelo cuidado, pelo carinho, pelo desejo. Não é Perfeito. esse sanguezinho que a gente fez do DNA, Uhum. né? Que define nada. Que É, define nada. Nada, gente, não é isso. É quem a gente ama, é quem a gente cuida, é quem a gente quer.
Então, primeiro a gente tem que formar os profissionais. E com a formação desses profissionais, ou com pessoas vocacionadas que se formaram por conta própria, né? Como você, como eu, né? Uhum. Que possam passar adiante os seus conhecimentos por meio de reflexão. A gente não quer implantar memórias em ninguém. A gente quer incentivar a reflexão. Eu ouço muito nos grupos de apoio à adoção. Eu não vou adotar uma criança preta porque ele vai sofrer discriminação. Essa já é uma discriminação velada. Uhum. E a gente tem que trabalhar dentro de nós, dentro das nossas famílias, o antirracismo, né? Nós temos que ser pessoas antirracistas, assim como Intencionalmente. temos que ser pessoas E anti-LGBT-fóbicas. fóbicas. Exatamente. As minhas filhas são todas, porque sempre conviveram com minhas amigas trans, com as minhas amigas homos, com meus amigos homos. Nós não temos diferenciação nenhuma. Sentou na mesa um casal hétero, e daí? Vamos todos conversar, porque são todas pessoas muito queridas, muito respeitadas e muito amadas por nós. Porque se Né? Eu nós também não lembro, tiver... Desculpa, te interrompi. Pode falar. eu lembro só a Gabi conhecendo João Nery. Ai, João, querido João. Miudinha, miudinha, porque João já morreu tem tempo, Já. né? Então, a Gabi olhava para mim e fazia, mãe, miúda, gente, miúda mesmo. É verdade que um dia ele foi mulher. Eu digo, é, filha, é verdade. Mas ele não é mais. Ele é um homem, casado, pai, tá muito bem, obrigada. Avô. E avô, aí eu disse, ele tá muito bem, obrigada. E sua amiga ali, é verdade que ela era homem? Eu digo, minha filha, onde é que você tá ouvindo essas coisas, hein? Não, mãe, as crianças estão falando. Eu digo, é, filha, é exatamente isso. Então, era um casamento celebrado por Maria Berenice Dias, de duas amigas. Então, foi muito interessante. Então, desde pequenininhos, todos aqui convivem com as questões raciais, e- exatamente antirracistas. Todas as minhas filhas, as duas filhas, são antirracistas, tá? E anti-LGBTfóbicas, né? LGBT fóbicas. Exatamente. Mas fala, Saulo, você ia perguntar uma coisa. Eu ia refletir contigo sobre o papel dos grupos de adoção nessa construção desse olhar, né? Porque muitas pessoas chegam, e eu também posso falar desse lugar, que eu também fui, eu sou fruto, né, de grupo de apoio à adoção, do trabalho dos grupos de apoio à adoção. A maioria das pessoas chega imbuída de um senso comum, sabe? De máximas do tipo, é culpa do sangue, por isso que fez assim assado. Uhum, É porque tem questões que são irresolvíveis do emocional, irresolvíveis da psique. Então, as pessoas se justificam até, você vê, né, recentemente matéria jornalística, fulano de tal matou Beltrano, o pai. Matou o pai. Precisa dizer que era adotado? Se fosse um de jeito filho nenhum. biológico, eles iam botar que filho biológico mata pai? Não, mas Até porque a Constituição proíbe. é É o absurdo. princípio da isonomia entre os filhos. E aí diz filho adotivo mata pai. Que sadismo é esse, né? De tratar a adoção como justificativa para coisas negativas. Então a gente chega imbuído desse senso comum. E a gente só vai se despir dessas coisas, as pessoas que se dispuserem a uma gestação qualitativa, né? Qualificada. A gente só vai se despir disso quando a gente entra em contato com a formação, né? E aí onde eu queria chegar. Muitas pessoas chegam com seus valores religiosos, com as suas crenças morais sobre o que é certo ou errado. E falam coisas do tipo, uma vez numa reunião nossa lá do Cores, nós fizemos uma dinâmica e pedimos para as pessoas falarem quem vai ser o filho, né? Quem é esse filho que você tanto deseja? Fala um pouquinho para a gente. A roda girou, chegou num determinado senhor sentado e ele falou assim: Meu filho vai ser um servo de Levi, e começou a fazer toda uma fala religiosa a partir dali, né? Me preocupa muito isso,
Não porque ele realmente deseja um servo de Levi dentro de casa, isso para ele deve ser muito importante. Eu não tenho a dimensão do que significa ser um servo de Levi para ele. Depois você me explica. Mas Desculpa a ignorância, quem é Levi? é algum personagem bíblico. Uhum. Mas deve ter uma profundidade para ele, né? Ele Uhum. desejar que o filho seja. E deve ser algo muito importante para ele, porque ele falou isso numa reunião de grupo de apoio à adoção. A questão é: essa criança mal chegou. Quem é essa criança, como você disse? E se ela é de origem de matriz africana, é melhor que as pessoas que têm esses desejos tão caros pensem se vale a pena adotar, né? Pensem se Sim. vale a pena trazer um ser humano para esse universo onde ele não vai suprir todos os seus desejos, talvez, né? E até, ô Saulo, porque essa não é a função de um filho. Não é suprir desejo de ninguém, nem o filho gerado, nem o filho adotado. Nós estamos adotando um indivíduo, um ser que vai se desenvolver ou que já vem desenvolvido a partir da idade que você adote, né? E a gente tem incentivado em todos os grupos de adoção, né, de apoio à adoção, que por uma época se dissociou da sua real função, trazendo tecnologias americanas para o território brasileiro, que a nossa adoção não tem nada a ver É, com a adoção americana, né? O americano tem uma legislação para cada estado, né? Tem essa diferença básica nossa, né? E tem total diferença, gente. Não tem nada a ver com a adoção brasileira. Então, tentou se importar uma filosofia, uma tecnologia americana e tentou-se também o afastamento da diversidade. Então, nós passamos aí por uma época complexa, né? Acredito que hoje eu não faço mais parte do movimento específico que tratava dessas questões, que já tenham voltado realmente ao foco que é o nosso trabalho, que é buscar famílias para as crianças que delas isso. necessitam. Nós não estamos aqui para tapar buraco de ninguém. E não é para Então, levar a criança para a família. não, de Procura jeito grupo de apoio à nenhum. adoção. Ah, vocês conseguem uma criança para mim? Já começou Não, errado. parece que querem comprar, né? É uma É, coisa estranhíssima, estranhíssima. Então, gente, não é esse o objetivo do grupo de apoio à adoção. A gente faz grupos reflexivos, trabalhando as questões étnicas, culturais, raciais, alimentares, alimentares. né? É, modos, né? Por exemplo, você recebe uma nordestina aqui que gosta de forró e de cuscuz, né? Eu dei aula de como fazer cuscuz, gente. Pernambucano que chegou aqui. O pai solo que adotou disse: Silvana, eu não sei fazer cuscuz. Eu, vem cá. Então é Vamos assim, aprender a assim. fazer. Compra uma cuscuzeira. Compra uma cuscuzeira ou faz no micro-ondas. Hoje agora tá fácil. Ih, que legal. Compra o flocão, bota algo, bota sal, 10 minutos tá pronto. Bota uma manteiguinha, um queijinho de Hum, coalha e danou-se. Né? Então, é isso. É aprender, aprender e se inserir na cultura dele, menos do que ele se insere na sua. exato. Tem que ser paulatino, tudo tem que ser paulatino. Nesse exemplo que eu dei, eu tenho que ser um servo de Levi na vida. Eu não sei o que significa, mas eu tenho que ser um servo de Levi na vida desse ser humano que vem. Sim, Eu sim. tenho que ser para esse ser humano que vem o melhor possível, dentro das minhas Uhum. expectativas. Eu sei a fé que é boa para mim. Eu sei o time que quero torcer. Eu sei a comida que gosto de comer. Mas eu preciso estar aberto a entender desse outro que chega, tenha 1 aninho de idade, ou tenha 12, o que ele quer. Saulo, você me lembrou uma coisa importantíssima. Uma criança que tinha uma única exigência. Só queria ser adotado por flamenguista. Nossa, que interessante. E Olha, apareceram vascaínos, apareceram fluminenses, apareceram. Só quero flamenguista e que more perto do Maracanã. nossa, queria aquela região ali específica. Legal. Olha o Rodamos o desejo mundo, dele. meu filho. Nós viramos o IBDFAN. A gente rodou o mundo, balançou todo. Apareceu uma família flamenguista que mora perto do Maracanã. E Maravilhoso. primeiro jogo que ele estava aqui no Rio, que ele é de fora do Rio, eu disse: meu marido tem nada a ver com isso, gente. Meu marido, você vai levar um flamenguista pro jogo, que ele tem cadeira especial, e eu não Aham. levo
criança de jeito nenhum para lugar que não Para seja. pista, é. Exatamente. Aí ele disse, um menino, eu digo, o flamenguista, o nome dele é O Flamenguista. O pai vai vestido de Flamengo, ele vai também, e eu queria que você levasse. Ele, tá bom, mulher, tá bom. Então, a gente tem que ter os apoios, né, Saulo? Isso é lindo. Assim, assim como seu companheiro foi cuidar de Leonor, a gente Lindo. também cuida das crianças que eu coloco no colo dele. Então, Que é lindo. assim, gente, a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar. Respeitar o time de futebol. Esse negócio de futebol é uma coisa muito séria. Eu tenho um louco dentro de casa, eu sei como é. Respeitar o time, a religião, porque se a gente Exatamente. forçar uma barra, a maioria deles acaba aceitando, acaba fazendo as coisas, não faz porque quer, não faz porque Uhum. tem vontade, faz porque tem medo de ser abandonado de novo. Exatamente. Faz É, esse porque medo tem do medo de abandono. não ser amado, né? Porque não entendeu a linguagem do amor. Então você força uma barra, como aquele menino, ai, não vou falar o nome aqui, mas a gente teve um caso aqui no Rio de Janeiro de um menino, acho que por volta de 10 ou 11 anos, você vai se lembrar, que tentaram uma aproximação, constava nos estudos sociais que ele tinha sido acolhido, dentre uma das queixas dos genitores é que era extremamente afeminado, lembra dessa história? A família se aproximou, o menino fugiu de casa, voltou, eu não sei se foi encontrado na rua, voltou para o abrigo de alguma forma, relatando que estava sendo levado a cultos de exorcismo e ouvia constantemente dentro de casa que ele tinha demônio, que ele tinha uma coisa errada. Não quis mais ser adotado. Não quis mais ser adotado e ficou abrigado, né? Então, para que histórias como essa não aconteçam, para que a gente não promova na vida dessas crianças mais dores, além do que elas já tiveram e não deveriam ter tido, né? Exato. Nós, adultos, precisamos nos preparar. Então, se eu não dou conta de adotar uma criança que, ao crescer, se identifique trans, se identifique gay, que ao crescer tem um diagnóstico de TEA, se eu não dou conta de adotar uma criança preta que pode trazer uma necessidade de professar alguma fé de matriz africana, é melhor que eu pense se a adoção é o caminho adequado. Exatamente. Amiga, Exatamente. chegamos ao fim. Eu queria que você deixasse aqui uma. Tô fazendo esse exercício com todo mundo, né? Nesses Sim. últimos minutinhos, se você pudesse, dentro do nosso tema, né, dizer para uma pessoa que nos assiste, que está pensando ainda em adotar, deixe uma mensagem para essa pessoa. Deixa sim, Saulo. Eu sempre penso, gente, que o nosso passo tem que ser dado do tamanho da nossa perna. Então, não apenas experimente. Vou tentar. Não é isso. Eu vou com a cara e com a coragem. Eu vou enfrentar, eu vou conseguir. Aquela criança vai ser minha filha. Esse é meu desejo essencial, tá? Não vamos experimentar, não vamos brincar com a vida de quem já sofreu tanto, né? Um reabandono, gente, cria uma cicatriz, aliás, uma ferida, antes de virar cicatriz. Difícil de fechar. Então, pensem: consigo adotar uma criança negra? Vou incluí-la na minha família? Vou respeitá-la? Vou protegê-la? Consigo adotar uma criança vinda dos povos originários? Vou conseguir adequar a minha cultura, a minha alimentação, aos sabores da minha criança? Então, gente, introspectem, Uhum. pensem, analisem, para que possam exercer a paternidade e a maternidade de forma efetivamente responsável. Mais responsável possível, né? Que a gente Mais continua responsável, tentando. que a gente seja o melhor pai possível, a melhor mãe possível, porque pai e mãe ideal não existem. Exato. E dando um alento para essas pessoas, a gente continua errando e vai errar para o resto da vida. O que nos baliza é o amor, sem dúvida alguma. Com A- certeza. Amiga, muito obrigado por esse encontro. Como Eu que te sempre, agradeço. maravilhoso. Fica registrado aqui para todos sempre, para todos que nos assistem. Então, Obrigada, Saulo. um beijo, vou Beijo, encerrar a meu querido. gravação.